Amados amigos, amados irmãos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e bênçãos de Deus. Iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. Oração é a maneira pela qual nós nos comunicamos com Deus. Nós nos consagramos, não é? Em Filipenses 4:4-7 diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alguns escritores dizem, regozijem-se no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. É uma amabilidade que nós devemos ter, que é identificada e conhecida por aqueles que observam os servos de Deus. Portanto, nós devemos ter cuidado em sermos sempre amáveis. Por quê? Porque receber a paz, que guarda a mente e o coração, como eu lhes disse, versículo 4:4-7, de Filipenses nos diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejamos amáveis por todos, porque perto de nós está o Senhor. Que não devemos andar ansiosos por causa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, agradecendo a Deus, apresentando-nos, em corpo santo, apresentando a Ele os nossos pedidos com fé, porque Ele irá nos responder. Tudo que pedirdes em oração, em meu nome, não é em outro nome, é em nome de Jesus, o Senhor Deus nos concederá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Estaremos guardados dos fios do cabelo até a ponta dos pés, pelo poder do Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Aquele que ora, que está em comunhão, está sempre guardado, sempre protegido, pela misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses momentos mais difíceis de necessidade é que Ele nos aparece. Ele se mostra a cada um de nós. No livro de Hebreus 4:16, ele nos diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da nossa maior necessidade. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos. Este é o Deus que te chama para orar. Este é o Deus que te chama para a salvação. Este é o Deus que te chama para iluminar a tua vida. Não quero te prometer como muitos te prometem, que não irás mais ter problemas, dificuldades. Não. Toma a tua cruz e segue-me. As promessas de Deus não são terrenas. As promessas terrenas vêm pela vida, pelo carregar a cruz, pelo demonstrar a fé, a comunhão, a busca pela perfeição espiritual e não carnal, porque este corpo é podre, e podre se tornar-se-á, e a terra voltará, porque da terra ele foi constituído, porque da terra, que é pó, ao pó ele voltará. A oração de um justo tem muitos em seu efeito e é muito eficaz e poderosa. Está em Tiago, capítulo 5, 15 e 16. E a oração feita com fé curará o doente. Muitos que oram a curam, mas a fé não é de quem está orando. A fé de quem está orando é no poder de Deus que habita em si pela presença do Espírito Santo que está no corpo, no coração, abençoando aquela oração para que você, com fé, com a sua fé, seja curado. Jesus, quando curava, dizia, a tua fé te curou. Não era a fé de Jesus,
era a fé da pessoa em Jesus Cristo. Aí sim, a cura acontece. Com dúvida, não há cura. Com dúvidas, não há salvação. Tem que ter fé, certeza, convicção de que este Deus Todo-Poderoso lhe curou e vai lhe curar se você tiver fé. A oração é poderosa, meu amado, e eficaz, como foi lido. Existem vários tipos de oração para determinados fatores, determinadas coisas, não é? Portanto, é muito importante que nós descrevamos, que nós conheçamos a oração do louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Culto de gratidão, os louvores, a oração, a pregação, é de reconhecimento do valor, do poder que este Deus tem sobre nós de nos guardar, de nos livrar, de nos proteger, de dizer-nos que está conosco, como diz a sua palavra. Hebreus capítulo 13, 15 nos diz, por meio de Jesus, somente por meio de Jesus, não tem Maria, meu amado. Não tem Maria, não tem José, não tem Joaquim, não tem Felipe, não tem Margot, não tem ninguém, é só Jesus. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Somente Ele tem poder e somente a Ele devemos render graças, sacrifícios constantes. Somente a Ele devemos louvar, exaltar. Somente diante dele devemos nos curvar, jogar os joelhos e a face no chão. Somente Jesus Cristo. Porque Ele nos dá sempre graças por tudo. Vem dele todas as nossas graças, todas as nossas bênçãos. Por isso nós temos que orar, agradecendo em louvor. Também há oração de agradecimento de ações de graças. Está em Efésios capítulo 5, versículo 20, que nos diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus em nome de Jesus Cristo. Não é em outro nome o católico. Não é em outro nome espírita. Não é em outro nome, seja lá qual for a sua religião ou doutrina. É Jesus. Todas as religiões no mundo se baseiam em um versículo, em um capítulo, às vezes, da palavra de Deus. Portanto, devemos orar a Deus para que Ele nos ilumine, esclarecendo a nossa mente e nos mostrando, pela sua graça, o poder da salvação. A oração de agradecimento, a oração de ações de graças, não é? Isaías 63, 7 nos diz, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, fez por todos, por você que está no mundo, por você que persegue a igreja cristã, por você que tem outra, segue uma seita aí qualquer e persegue. Lembro-me, nós estávamos fazendo no ar livre, passou um senhor que era líder de uma religião, de uma seita espírita, passou num carro e botou toda a velocidade. Quando chegou perto de nós, lá era uma estrada de terra, ele freou e a poeira. Depois saiu feito um louco, não é? Porque não estava assim, gostando do evangelho sendo pregado ali, e nós nem sabíamos que tinha esse ponto espírita lá. Portanto, meu amado, nós temos que estar preparados em orações para esses eventos desagradáveis de perseguição. E o espiritismo tem base bíblica contrárias, porque Deus condena. Deus condena. Como condena o catolicismo? Por isso nós estamos pregando o verdadeiro Cristo, o Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, ele nos diz,
Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta, né, é a vontade de Deus para todos nós, para vocês, em Cristo Jesus. Devemos render graça a Cristo e Deus recebe esta graça pelo Filho. Ele é que é o nosso intercessor, Ele é que é o nosso intermediário, Ele é que é o tudo entre Deus e nós. Não há um outro nome. Qualquer um outro nome é engano, é mentira, é fake news, como dizem aí agora, que eu não entendo por que tantos nomes ingleses sendo introduzidos no idioma português. E a nossa língua é uma língua tão bonita. Portanto, meu amado, demos graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós, para vocês, em Cristo Jesus. Nós temos a oração de confissão. Na hora de confessar a Deus os nossos pecados, nós temos que ser fiel naquilo que estamos confessando, não é? Em Salmos 38, 18, ele diz: confessa a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Veja a sinceridade do salmista, curvado aos pés do Senhor Jesus, não é? Confesso a minha iniquidade, entristeço-me, o coração estava morto de tristeza, estava ali angustiado por ter pecado. Então eu entristeço-me, ele diz para Deus, por causa do meu pecado. Portanto, meu amado, é preciso nós termos sinceridade, dignidade e honra para sermos cristãos, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Portanto, confesse ao Senhor Jesus. Também temos a oração por intercessão. Esta oração é pela necessidade dos outros. O irmão está doente, vamos orar pelo irmão. O irmão está passando de necessidade, está desempregado, está com problemas no lar, está com problemas difíceis na justiça. Vamos suplicar, vamos orar, vamos buscar em Deus a ajuda no poder do Espírito Santo. Portanto, meu amado, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele está de braços abertos. E os irmãos todos na face do mundo estão orando por você que está nas trevas, por você que está no mundo, por você que persegue o Evangelho de Jesus Cristo, por você que é um inimigo do Evangelho de Cristo, por você que prega o Evangelho anátema, segue caminhos tortuosos que levam à perdição. Pastor, abre os seus olhos. A Bíblia não tem esquerda, a Bíblia só tem direita. Andai direito diante de Deus. Portanto, vamos nos confessar e reconstituir a nossa vida diante da face de Deus. A oração de intercessão, oração pela necessidade dos outros, meu irmão. Também temos a oração de súplica, oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Peça. Se você não conhece a Cristo, se você não tem uma Bíblia, procure o pastor da igreja próxima à sua morada. Peça uma Bíblia. Se ele não der, procure uma outra igreja e peça. Algum pastor, algum irmão irá lhe dar uma Bíblia. Mas quando você for abrir a Bíblia para ler, para confirmar o que nós dizemos, ore. Ore ao Espírito Santo de Deus. Sim, porque Ele está entre nós, em nome de Jesus Cristo, e Deus ouvirá. Portanto, meu amado, vamos orar a Deus suplicando por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós temos a oração de socorro, né? O clamor
clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, em caso de extrema necessidade. Está no livro dos Salmos 77, 1. A oração de lamento, lamentação. Derrame diante de Deus o seu lamento. A Ele apresente toda a sua angústia e Ele te socorrerá. Está no Salmo 142, versículo 2. Se Deus nos conhece, já sabe tudo. Por que precisamos orar? Ele gosta de ouvir as nossas súplicas e nos responder para provar a sua presença em nós, para provar o seu amor por nós, para provar que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, portanto, Ele quer que nós nos curvemos a Ele, somente a Ele, por intermédio de única e exclusivamente seu Filho, Jesus Cristo. Amigo, se Deus nos conhece, Ele conhece você. Ele sabe da sua vida. Diante dos olhos de Deus, nada está escondido. Ele sabe de tudo. Portanto, Ele está lhe convidando nesta hora para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Sei que é difícil você ouvir toda essa live, toda, mas eu lhe convido, assista e ouça com atenção até o final. Deus está falando com você. Portanto, meu amigo, a bondade e a misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Se você chamar com fé o Espírito Santo de Deus, muitos recursos que se precisa tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo a você. A oração move montanhas, a oração move-nos para mais perto de Deus. E Deus quer estar pertinho de você. Deus quer estar juntinho de você. Deus quer estar no seu coração, dirigindo a sua vida, meu amigo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 diz: antes de tudo, recomendo que as façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Portanto, meu amado, encerramos aqui este estudo de oração. Buscai em oração, com fé, e recebereis das mãos de Deus as respostas e as bênçãos que você merece, em nome do Senhor Jesus. Como dizia o nosso saudoso pastor Roberto McAllister, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.